problemáticas nas relações entre pais e filhos que podem merecer atenção clínica. Categoria semelhante, a ideia é semelhante, sem a nomenclatura alienação parental, já existia no DSM-4. Tá? Lá no finzinho, página 600 e tal do DSM-4, vocês vão ver algo bastante semelhante. Tá? Então, assim, para pular esse debate, torno a dizer, portanto, não é transtorno, não é uma patologia, mas eles usam essa nomenclatura porque, de fato, vem se tornando cada vez mais conhecido. E aí, enquanto pesquisadora dessa temática, e chama bastante atenção, e eu gosto de comentar isso, pessoas, é que, enquanto pesquisadora, desde 2001, eu venho trabalhando com discussões em torno do litígio conjugal e disputa de guarda de filho. Desde a minha graduação em psicologia, na verdade, debatemos sobre a transformação das relações parentais no pós-divórcio. E o que nos chama a atenção é que essas problemáticas que já trabalhávamos, que identificávamos, notávamos como fenômenos com diferentes termos, a literatura fala de alianças parentais, alinhamento, mas até então, ninguém dava o tamanho de... Não são mais pedidos de estudos psicossociais, naquele caso, ou um estudo de caso. Na verdade, já é feita uma espécie de um pré-diagnóstico, Então, o que o psicólogo ele vai fazer? Ele vai dizer sim ou não. E aí você pega a lei traz exemplos do que seria tido como alienação parental, então é uma espécie de uma receita de bolo, Você vê o que a lei diz, você observa o casal, Você faz um checklist, então pode dizer se é alienação parental ou não. Na celeridade processual, que atinge as práticas de psicólogos, assistentes sociais no âmbito do judiciário, e aí os psicólogos, os profissionais ficam um tanto engessados. Ao longo do tempo, a gente tem feito todo um debate no âmbito da psicologia jurídica, nas práticas em psicologia, no âmbito do judiciário, que é como a psicologia ela pode estar contribuindo com outras práticas que não sirvam à exclusão, ao aprisionamento, à estigmatização, que a psicologia, ela, de fato, buscando construir recursos junto, identificando, construindo junto outras possibilidades, Porque, na verdade, não existe melhor pai ou melhor mãe, existe o pai e mãe que cada um de nós tem e que vamos nos haver com isso pelo resto da nossa vida, Aí os colegas psicanalistas, criticam, enfim, e cada um com o seu problema, aos psicólogos, e aí eu queria dar a dica para vocês podem baixar. Ano passado, um artigo nosso, por orientados da professora Leila, Maria Placa de Brito, professora aqui da casa, um livro que ele está em PDF na Biblioteca Virtual de Saúde, a BVS Psi. Vocês podem baixar, se eu não me engano, o título dele, me desculpe, mas eu esqueço o nome do livro, Psicologia Jurídica e Direito de Família, para além da perícia psicológica, algo assim. Enfim, está organizado no nome do André Machado e da Monique Terence. Vocês podem baixar no PDF, tem inúmeros artigos, das mais diferentes temáticas, muitos são pesquisas, outros são ensaios, que são temáticas que atravessam essas problematizações no âmbito do direito de família. O que mais que eu tinha aqui para falar para vocês? Então, só para incrementar um pouco mais essas situações, meu Deus, eu só tenho 5 minutos, eu poderia falar durante horas. A Esther chegou? Chegou? Então eu posso falar mais um pouquinho. Então, deixa eu usar o tempo. Então, vamos lá. Só incrementando um pouquinho mais o debate, aparece, então, ao tema dessa pesquisa que eu fiz em 2017, fazendo uma análise dos acórdons, a gente conseguiu entender o teor desses documentos e nós fizemos a análise desse material. E nós identificamos uma porcentagem de torno de 17% das vezes o tema abuso sexual infantil ou alegações de abuso sexual aparece atrelada
as acusações de alienação parental, né? Esses temas, eles vêm aparecendo muitas vezes como temas casados, né? O pai acusa a mãe de alienação parental e a mãe, por sua vez, acusa o seu ex-companheiro de abuso sexual infantil. E isso não acontece só no judiciário, pessoas, atentem para isso. Esse debate não é um debate dos interessados em psicologia jurídica. Esse é um debate que deve interessar a todos nós, né? Porque sabemos que na psicologia, né, boa parte dos psicólogos vão ter atuação na clínica privada. E esses casos chegam como nunca na clínica privada. Hoje, eu trabalho, né, junto com a Marilinha, na comissão de ética do CNPRJ, e recebemos um número cada vez maior de denúncias contra psicólogos clínicos que emitem documentos que são utilizados como comprovação de que aquele pai teria abusado da criança. Pai esse que nunca foi avistado, entrevistado, visto pelo psicólogo. E aí a gente pega lá se tem até diagnóstico do pai, né? Sabe? Uma espécie de diagnóstico por procuração, faz um diagnóstico a partir da fala da mãe, né? Da ex-sogra. Então são as mais diversas situações. Psicólogos, né? Com muito tempo de formado, psicólogos com pouco tempo de formado. Então assim, tem todo um debate, né? Acho que eu poderia também falar durante horas sobre o debate, né? Sobre ética profissional, mas enfim, deixa para outro momento, deixa para outro evento, Maria. Então, incrementando ainda um pouco mais, esse cenário, né, que não é nada fácil, também em 2017, nós tivemos a aprovação da Lei 13.431, que é a lei que dispõe sobre o sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Essa lei, né, tem várias problemáticas, né, que a atravessam, mas eu vou, né, focar aqui em algumas. Uma delas, a lei define alienação parental como violência. Então, o debate que a gente vê ao longo do tempo fazendo, olha, isso não é patologia, e não existe patologia, a lei vem e diz, é violência. Então, se é violência, vai ter que passar, então, pelo procedimento do depoimento especial. Então, as problemáticas relacionais, atravessadas por questões de ordem emocional, questões não resolvidas entre esse casal, demandas por compensação do sofrimento vivenciado, enfim, uma complexidade de aspectos, eles passam a ser ignorados e paira agora sobre eles o rótulo de violência. Tá? E aí, então, o que acontece, pessoas? Assim, essas crianças e adolescentes, eles vão passar, então, por esse procedimento, elas vão ser submetidas por esse procedimento. E também nessas situações, né, de disputa de guarda, como eu falei para vocês, se tornam cada vez mais comum as alegações de abuso sexual infantil. Então, pensem comigo, né? Uma situação de intenso litígio conjugal, em que há essas acusações mútuas de alienação parental ou de abuso sexual supostamente perpetrado pelo genitor paterno, nessas situações, a criança, então, ou de uma forma ou de outra, ficaria sem um dos pais. Né? A problemática ela seria resolvida, então, pura e simplesmente a partir da punição. E aí, enfim, eu não vou falar muito sobre o depoimento sedante, porque eu pensava que já estaria aqui, né, para falar sobre isso, mas enfim, a gente pode comentar depois. O que me chama a atenção, eu vou destacar alguns aspectos, é que o procedimento, a difusão desse procedimento do depoimento sedante no Brasil, né, a sua inserção no judiciário, a criação das salas, né, muitos psicólogos também à frente desse debate, um dos argumentos de defesa da instituição desse novo procedimento no judiciário seria a sua cientificidade, porque o depoimento sedano ele se utilizaria, né, da entrevista cognitiva, e aí a gente vai encontrar inúmeras pesquisas, são material empírico que vem a comprovar que então a entrevista cognitiva ela serviria então para poder acessar a memória da criança
em torno do suposto abuso. Ok, esse tem sido, né, um dos argumentos. Olha, é científico, a gente comprova, dá certo. Aí também existem os protocolos, né? Aqui no Tribunal de Justiça tem pelo menos 2 protocolos que são utilizados durante o procedimento de depoimento sem dano. Ok. E aí o debate fica, né, entre nós que fazemos, né, toda uma reflexão crítica sobre a prática do psicólogo, se isso é inquirição, se isso é escuta, qual a diferença entre inquirição da criança e escuta. Tá, tudo isso em aberto. Esse debate ele continua acontecendo. Recentemente, falei para vocês, eu trabalho também como assistente técnica em processos judiciais litigiosos e vara de famílias. Então, recentemente, eu comecei a trabalhar fazendo a análise de uma entrevista do depoimento especial. Essa é uma outra demanda que vem chegando para nós, né? Fazer a análise do procedimento ou da entrevista realizada com a criança. Né? Os advogados me procuraram, trouxeram material para eu analisar. E eu confesso a vocês, me assusta. Me assusta, né, observar a forma como aquilo é feito, sendo que o argumento para a sua difusão, aceitação e implementação no judiciário brasileiro é o argumento da cientificidade, da neutralidade, da imparcialidade, da não intervenção, de uma escuta livre da criança, da não condução, porque você não poderia estar influenciando a criança. Ok, mas quando eu fui analisar esse material na prática, não foi bem isso que eu vi. Não foi bem isso. O que eu pude verificar, sim, foi muita condução, muita pressão em cima da criança. A criança, nitidamente, ela se mostra ansiosa, a criança irrequieta e sendo muito questionada. Portanto, dizer que não é inquirição, talvez isso seja uma forma de contribuir para a sua aceitação no grande público, porque na prática as coisas não têm sido bem assim. Então, vemos uma criança que está sendo pressionada, a criança, em inúmeros momentos, ela sinaliza isso por meio do seu comportamento, ela tem falas, ela diz, eu não lembro, eu não sei, talvez porque eu não lembre. Ela diz, mas a psicóloga continua insistindo, você não quer lembrar? Você não quer contar? Olha, aí pega o material, mas você, olha, há um tempo atrás, alguns dias atrás, você esteve com outra psicóloga lá no tribunal. Como se a criança soubesse o que é tribunal. Lá no fórum, você falou umas coisas para ela. Você não quer falar para mim, não? Se isso não é inquirição, assim, eu acho que preciso rasgar meu diploma, porque não dá. Então a criança é inquirida, assim, há uma imposição dela lembrar. E você vê na entrevista, nitidamente, que a criança está muito incomodada, a criança está muito ansiosa, a psicóloga sai da sala, fica um tempo fora, e a criança, pô, você demorou, né? Em outro momento, a psicóloga vai sair da sala de novo, porque ela vai falar com os juízes, com os outros operadores do direito que estão na outra sala, observando, e a criança diz, só um minuto, tá? E a criança então sinaliza para ela o seu incômodo diante daquilo. E a criança repete, né, as mesmas frases inúmeras vezes em relação ao suposto abuso que aconteceu há 2 anos atrás, quando ela tinha quase 4 anos. Ela está com 6. Então, assim, são muitos aspectos aqui que a gente pode estar questionando em termos científicos, né, dessa neutralidade, dessa imparcialidade, que uma dada psicologia, ela defende tanto, né, uma psicologia positiva, experimental, porque defende esse depoimento sem dano, a partir desse lugar de uma certa cientificidade do que está sendo feito. Mas na prática não é bem isso. Olha, mas você só está analisando essa entrevista. Olha, pelo que eu tenho visto, acompanhado da fala de colegas que fazem depoimento especial em alguns eventos, assim, me deixam tanto preocupado. Então, eu acho que a gente precisa sim debater mais o assunto, porque está sendo produzida novas demandas agora para a psicologia, que é analisar como foi feito esse depoimento especial, sim.
Então vejam que não é um debate sobre cientificidade ou não quero que vocês pensem dessa forma, não é um debate sobre cientificidade, mas é pensar efetivamente o que está sendo feito nas práticas psicológicas. Como essas práticas elas podem estar sendo cooptadas por algumas forças como argumento de proteção. E inúmeras formas de violência, elas também são produzidas a partir do argumento da proteção. Eu não vou dizer que o que aquela criança estava vencendo ali era violência, mas eu vou dizer que era muito mal-estar. Eu vou chamar de mal-estar. Aquela criança, nitidamente, tinha mal-estar em estar ali. Incomodada, sendo pressionada, tem momentos que eu me incomodava, né, de ver aquilo. Então, pessoas, a gente precisa debater sim mais essas práticas psicológicas, o que está sendo demandado da psicologia. E mais, será que nós temos que responder a todas essas demandas? Muitas vezes, sobre o argumento, né, de mercado, mas é emprego para o psicólogo, é valorização da prática psicológica, autuar pessoas. A gente precisa entender que demanda é essa, quem está fazendo a demanda, por que está fazendo e como isso vai ser utilizado. Porque, em última análise, essas demandas de avaliação de alienação parental, demandas de depoimento sem dano, elas visam fundamentalmente a punição. A punição como forma de resolução da conflitividade social. E eu penso que a psicologia, enquanto campo de saber, ela pode contribuir sim com agenciamentos que produzam vida, que produzam outros modos de viver, que sejam pautados sim pela liberdade. É essa psicologia que eu acredito e que eu luto por ela. Obrigada, pessoal. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para a Adriana. Eu vou falar em pé, posso? Vontade. Vou ter que olhar antes. Você pode colocar. Gente, bom dia. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer o convite que recebi da Marília e da comissão, enfim, desse encontro. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada de estar do lado de uma colega tão bem preparada, tão estudiosa, enfim. Eu vou trazer para vocês uma nova prática, o título da minha apresentação. Vou falar com vocês sobre mediação de conflitos, que é um dos novos paradigmas de resolução de controvérsias e de acesso à justiça. Espero trazer uma luz em relação a outras práticas que a gente pode exercer enquanto psicólogos. Você pode me passar Então, o que a gente vê hoje, o Poder Judiciário não tem a menor condição de resolver todos os problemas. No entanto, o que a gente vê aqui no Brasil é um excesso de judicialização impressionante. Outro dia, ali no jornal, acho até que depois o tribunal acabou julgando o pedido improcedente, mas houve um caso de pais entrando com um processo no Tribunal de Justiça para garantir que o filho pudesse fazer uma prova de segunda chamada. Né? Às vezes, em situações de litígio entre casais, é demandado à juíza que determine se o filho vai estudar na escola X ou na escola Y. Às vezes, o pai tem uma orientação que gosta de levar no médico homeopata e a mãe no médico alopata. E isso cria não se consegue chegar a um consenso e é demandado ao juízo que determine isso pelos pais. Isso acho que é um reflexo de muitas coisas, enfim, uma certa infantilização enfim. E também a gente pode dizer, claro, que a vida é muito mais complexa do que um processo judicial. A gente vive num mundo velocíssimo, as mudanças estão acontecendo aí a todo instante e não tem como, não há nenhum arcabouço jurídico, em parte alguma, que dê conta de todas as possibilidades de comportamento, enfim. Então, nós temos que, diante desse
novos paradigmas da pós-modernidade que nos colocam desafios para a gente encontrar novas maneiras de conviver, né? Senão não vamos conseguir sobreviver, né? A vida hoje, as hierarquias estão muito, a vida é muito mais em rede, né? A pluralidade está aí. Por um lado, isso é de uma riqueza extraordinária, por outro lado, a gente vê reações tão conservadoras ao lidar com as diferenças, porque lidar com as diferenças é difícil, mas é muito melhor que a gente procure práticas que possam integrar essas diferenças do que tentar eliminá-las e ver o mundo em preto e branco. Isso, com certeza, não vai resolver. Assim, lá atrás, apenas uma referência, um marco, em 1976, houve lá uma palestra desse Frank Sender em Harvard, e ele começou a apontar para um sistema multiportas de acesso à justiça, ou seja, ficou entendido que o ideal seria que tivessem várias maneiras diferentes de você ter acesso à justiça, e não só através da única porta do processo judiciário. Isso em outros países já é bastante desenvolvido. No Brasil, ainda estamos em busca de desenvolver isso cada vez mais, mas estamos ainda iniciando. Pode passar. Então, na perspectiva dessa justiça multiportas, nós temos alguns procedimentos que são passíveis de serem utilizados. A negociação, que é uma forma direta, enfim, isso a gente faz todo dia, a gente está negociando, uma forma direta de encontrar uma solução com o conflito extrajudicial, sem intervenção de um terceiro. Você consegue combinar com a outra pessoa. As práticas colaborativas e também a própria equipe multidisciplinar. Muitas vezes também é convidado a participar dessa equipe um profissional de finanças, que é chamado de neutro financeiro, que dá uma orientação, aí no caso é uma orientação mesmo, na parte financeira, nesse momento do divórcio, como que vai, enfim, uma assistência técnica de ordem financeira. A mediação, que é um procedimento onde um terceiro imparcial, ou dois terceiros, eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com um colega co-mediador, sem poder decisório, no sentido de que a gente, eu vou falar mais à frente, o objetivo é de você propiciar um ambiente que as partes possam, elas próprias, construírem o caminho e o acordo que seja interessante para ambas, e a gente, então, facilita o diálogo entre as partes, procurando identificar interesses e necessidades comuns, né, para além das posições antagônicas, que possam levar à construção de soluções de benefício mútuo. A conciliação, que tem muita gente que faz confusão de mediação e conciliação. A própria lei, quando coloca os princípios, ela se refere à mediação e conciliação, mas são instrumentos diferentes, porque no caso da conciliação, sei lá, uma batida de carro, soluções pontuais de relações de consumo, isso, a conciliação é útil. A arbitragem, que é já um nível de interferência maior, e um terceiro, ela é conduzida por um terceiro imparcial, mas ele tem poder decisório, é como se ele fosse um juiz, só que ele não é um juiz do Poder Judiciário, ele é um especialista na matéria da controvérsia. Pode falar. E existem os métodos híbridos, que às vezes começa com mediação e passa para arbitragem, negociação, mediação e arbitragem, enfim, só para vocês terem uma ideia de o que é esse sistema multiportas.
E eu não poderia deixar de falar também das práticas restaurativas e autocompositivas, que a maior atuação delas é na prevenção de conflitos e na facilitação de diálogo. São oficinas de resolução de conflitos, círculos de construção de paz, círculos de diálogo. Isso tem sido muito praticado aqui no Brasil. Já tem uma previsão, o CNJ já tem uma resolução, que é a resolução número 225, que fala da justiça restaurativa nos departamentos de socioeducação, já têm sido usados, e também nos GCRIMs, para crimes de menor potencial ofensivo, e é uma perspectiva muito interessante. Depois eu vou fazer uma pequena comparação entre os métodos autocompositivos e heterocompositivos, mais à frente eu vou entrar nisso. A justiça restaurativa, as práticas restaurativas, elas também podem ser usadas, e é muito interessante fazer o trabalho em escolas, em ambiente de escola, porque o conflito, ele existe, ele faz parte da vida, né? O que vai determinar se um conflito é negativo ou positivo é muito mais de controvérsias, de conflitos que a gente tem a todo instante, a todo momento, e é lidar com essa forma de uma convivência mais harmônica e de integração das diferenças. A justiça restaurativa, que aí é no âmbito da justiça mesmo, e a mediação penal, isso é algo que está muito ainda no sul do Brasil, tem bastante desenvolvido a justiça restaurativa. Aqui no Rio também estamos ainda um pouco atrasados em relação aos outros estados, mas em vários lugares isso já está se desenvolvendo com bastante eficácia, e é uma perspectiva muito interessante, porque ela inclui tanto a vítima, quanto o réu, quanto a comunidade afetada, na busca de soluções para aquele conflito, com o objetivo de promover uma reparação e uma mudança, uma reconciliação e uma mudança, positiva. Pode ser. Então, a mediação, no Brasil, ela já está prevista no ordenamento jurídico. A primeira vez que foi colocada no ordenamento jurídico, curiosamente, foi também no mesmo ano da Lei de Alienação Parental, que foi a Resolução 125 do CNJ, que dispõe sobre a política judiciária nacional no tratamento adequado de conflitos. Então, foi quando foram criados os NUPEMECs, que são os núcleos de mediação de conflitos e de resolução consensual de conflitos. Isso foi uma política para o Brasil inteiro, e aqui no Rio a gente tem os NUPEMECs, tem o NUPEMEC, tem os SEJUSCs, que são os centros judiciários de resolução de conflitos. Logo em seguida, com a reforma, com a nova redação do Código de Processo Civil, de 2015, já logo no artigo 3º, parágrafo 2º, diz que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E no parágrafo 3º, diz justamente que os advogados, os defensores públicos, os juízes, os membros do Ministério Público devem estimular, aí, está vendo, já fala de conciliação e mediação, mas não são sinônimos. Devem estimular esse método de solução consensual, inclusive no curso do processo judicial, que é o que a gente faz lá no Tribunal de Justiça. E, para e passo, a redação do novo Código de Processo Civil, foi também promulgada a Lei de Mediação, também de 2015, e ela dispõe
sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e a autocomposição dos conflitos no âmbito da administração pública. E aí, tanto já no anexo 3, que tem uma emenda também, no CNJ, quanto na lei de mediação, fala-se dos princípios fundamentais da atuação dos mediadores, que é o princípio da confidencialidade, tudo que é falado no ambiente de mediação, todos que estão ali se comprometem a guardar essa confidencialidade, as pessoas que participam. Cabe dizer o seguinte, o mediador, o psicólogo pode ser mediador, o advogado pode ser mediador, pela lei, qualquer pessoa que tenha nível superior, que esteja formado há 2 anos, assim está na lei, pode fazer a formação em mediação, pode ser um mediador judicial desde que passe pela formação que é explicitada naquela resolução do 125 do CNJ. Ali eu não coloquei aqui, mas ali fala do programa das horas divide a laranja ao meio, né? É o que todo mundo pensa. Só que se você perguntar para que a criança quer a laranja, um pode dizer, eu quero a laranja para fazer um suco. O outro pode dizer que quer a laranja para fazer um doce que ela só precisa da casca. Então, se você pergunta e investiga quais são os interesses e necessidades comuns, você tem condição de atender 100% a todos. Claro que nem todas as situações são assim, mas isso é só para ilustrar como que pode ser feito. E tem uma frasezinha do Einstein que eu gosto muito, você não poderá resolver os problemas que tem hoje pensando da mesma maneira que pensava quando você os provocou. Então, a gente estimula que as pessoas possam pensar, mudar de lugar, pensar em outras perspectivas. Vamos lá, vamos pular isso aqui. Eu queria ir para vai mais um. Aí. Uma comparação entre os métodos autocompositivos e os adversariais. Né? Adversariais, pensando na coisa do processo judicial, e os autocompositivos, aqueles outros todos que eu mencionei para vocês. O adversarial, claro, um conceito restritivo de lide, né? Fica o foco no pedido, uma visão retrospectiva, ligada, né, ao fato que passou, o estabelecimento, como muito bem disse a Analícia, de culpa e punição, castigo, né? A ideia é de encontrar um culpado e puni-lo. A ausência de autonomia é o juiz que toma a decisão. Um perde, o outro ganha. É uma linguagem hermética, ritualística, que às vezes a gente não entende nada. Né, quem não é advogado, quando você vai, já teve experiência de... uma linguagem muito indiferença do Estado em relação à comunidade afetada e é muito mais demorado e mais caro. Nos métodos autocompositivos, o conflito, a visão do conflito é muito mais ampla, o conflito não é em si negativo. O conflito pode ser muito positivo e produtivo ou muito negativo e destrutivo, dependendo da maneira como as pessoas vão lidar com aquilo. E o que a gente faz é justamente ajudar a tratar do conflito de uma maneira que seja produtiva para todos. O foco é nos interesses e nas necessidades, não no pedido. É uma visão prospectiva. Então, temos essa situação. Daqui para frente, como vamos resolver isso? Como queremos que fique a partir de agora? O estabelecimento de responsabilidade em contraposição à culpa e à punição. A responsabilidade não é passar a mão na cabeça, no caso de, por exemplo, quando estamos falando no âmbito da justiça restaurativa, mas é de responsabilização. Isso é muito diferente da perspectiva da culpa e da punição.
A autonomia da vontade das partes é uma relação de ganha-ganha, de benefício mútuo. A linguagem é muito mais acessível e informal, inclui a comunidade afetada, inclui a possibilidade de restauração, de reparação, e é muito mais rápido, via de regra, é muito mais barato. Vamos lá, só falta um pouquinho. Então, na medida em que os métodos autocompositivos, eles estimulam a coautoria e a corresponsabilização dos participantes por suas escolhas e na construção das soluções, né, dos problemas que os afetam, eu acho que a gente pode considerar esses instrumentos como instrumentos emancipatórios e de promoção de cidadania e de uma cultura de paz. Quanto mais uma sociedade assumir o protagonismo na solução colaborativa das suas controvérsias, maior será o desenvolvimento de uma consciência de uma cidadania ativa, fortalecendo o jogo democrático, essencialmente plural e valorizador das diferenças. Dá trabalho? Dá, claro. Conviver com, mas é muito mais rico e muito mais humano, muito mais novos paradigmas em formas realmente de uma convivência mais colaborativa. Todas as pessoas, todos nós estamos unidos pela busca da felicidade e pelo desejo de evitar o sofrimento. O que nos separa, o que nos divide é o como. E eu espero que a gente consiga... Vira o próximo. Eu espero que a gente consiga encontrar uma maneira que seja cada vez mais produtiva para dar uma resposta, né, para esse... Rapidamente, dois dizeres do Bauman que eu gosto também bastante. A arte de viver em paz e feliz com a diferença, assim como de se beneficiar serenamente da variedade de estímulos e oportunidades, adquire enorme importância entre as habilidades que o morador da cidade deve adquirir e utilizar. Há uma outra possibilidade de convivência, né? Fazer o contrário do que estamos acostumados, inverter o padrão e organizar o nosso pensamento não mais a partir daquele em que o indivíduo está no centro, mas segundo uma ordem alternativa centrada em práticas éticas e estéticas que privilegiem a relação e o contexto. Então, assim, eu entendo que nós, psicólogos, podemos contribuir muito, né, tanto na área social, enfim, na área de educação, na área clínica, dentro dessa perspectiva, e acho muito interessante. As mudanças são muito rápidas, esse instrumento que eu trouxe para vocês, esse procedimento, essas práticas, são práticas relativamente recentes, então a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo e refletindo sobre a prática e criticando e avançando, mas acho que a gente tem que, de alguma forma, trazer, enfim, encontrar novas formas de lidar com as novas questões que estão sendo trazidas na pós-modernidade. Obrigada. Obrigado, Adriana. Nós temos aqui a mesa Esther Nantes, né? Psicóloga, educadora, professora do programa de pós-graduação em políticas públicas, formação humanas da UERJ, dedicando-se à pesquisa e estudos nas áreas da psicologia, direitos humanos e história da criança no Brasil. Vou passar a palavra para ela. Bom dia, né? Ainda bom dia? Boa tarde. Boa tarde. Olha só, pessoal, em primeiro lugar, vou pedir muitas desculpas, porque eu marquei na agenda que a mesa era tarde. Então, eu estava muito tranquila lá em casa, olhando, vendo o texto que eu escrevi e tal. Só te dizer, a mesa era tarde, mudou para de manhã. Em algum momento não fui avisada, ou então não prestei atenção. Foi à toa, isso que eu estou dizendo. Foi à toa que você marcou
Desculpe, tá? Mas de qualquer jeito, Era mesmo. me perdoem de qualquer forma. Mas, enfim, eu acho que aí é o texto que eu tinha escrito, deixei e saí correndo. Quando ela me falou, a mesa já está começando, você não veio? Eu falei, mas não era tarde? Não, é agora. Eu falei, meu Deus, até de Botafogo para cá, você já imaginou. Eu até esqueci tudo, mas não tem problema, não. Olha só, o que eu queria, assim, talvez eu vou ter que resumir, porque a gente... Talvez não dê para falar tudo, mas para deixar um pouco de tempo para o debate. Mas, assim, talvez uma ideia assim, principal que eu tive pensando é o seguinte: eu estive em Brasília, agora no final de semana, na sexta e no sábado, porque o Conselho de Psicologia fez uma homenagem a alguns psicólogos por ocasião das 56 anos de regulamentação da profissão de psicólogo. Então, eu estava em Brasília na sexta-feira. E eu tinha muita vontade de ir encontrar aqueles grevistas que estavam fazendo greve de fome. Tinha muita. Eu acompanhava todos os dias os vídeos, preocupado com eles, muito atenta. Eu falei, já que eu estou aqui em Brasília, eu vou nesse ato interecumênico na porta do Supremo Tribunal Federal, conhecer pessoalmente essas pessoas e participar disso aí. Interessante porque não só eu, mas muitos de nós psicólogas e psicólogos que estávamos nessa reunião em Brasília, fomos. Então, éramos até um grupo bom, né, de psicólogos, né? Estávamos psicólogos aqui do Rio de Janeiro, Cristina Halter e outras pessoas. E aí, nesse ato ecumênico, muito bonito, muito interessante, muito forte, a gente ficou sabendo que provavelmente a greve de fome se encerraria no dia seguinte, em um ato de solidariedade a esses grevistas, que iria se realizar no Centro Ecumênico de Brasília, né? Então, eu falei, que bom, eu estou aqui. Né? Então, presenciei o último ato em frente ao Supremo e também o encerramento da greve de fome, lá no Centro Cultural. E aí, foi assim, um ato, eu acho que eu não vou esquecer nunca, né? Vou, assim, fiquei muito emocionada, muito feliz de estar ali. Nossa, um presente mesmo, poder estar ali naquele momento, presenciando tudo que eu pude presenciar. Depois eu vou falar o que isso tem a ver com a fala. E aí eram os movimentos populares, estavam todo mundo presente. MST, Central de Movimentos Populares, Via Campesina, tinha Levante da Juventude, Juízes para a Democracia, tinha religiosos de várias matrizes religiosas, né? Ecumênico, uma coisa assim. Tinha esses médicos populares muito interessantes. Partidos políticos, né? Óbvio, alguns de esquerda, né? E aquilo ali foi, assim, uma coisa inesquecível, né? E psicólogos também que tinham se formado grupo de profissionais, né, de médicos, psicólogos, massoterapeutas, nutricionistas, todo mundo da área da saúde, né, que deram apoio aos psicólogos, estavam lá. É uma força também, isso aí. Aí, na hora que começou o ato, né, o auditório muito cheio, todo mundo, e os grevistas adentraram assim ao auditório, carregado, né, sustentado por colegas que estavam, porque eles já estavam há 26 dias de greve de fome, sem comer nada, tomando apenas água e soro. Mas aí,
assim, a coisa mais linda que eu acho que eu já presenciei, pelo menos uma das mais bonitas que eu já presenciei. Porque essas pessoas, há 26 dias, sem comer, bebendo apenas água e soro, frágil, muito fragilizados fisicamente, magros. No entanto, pessoas com uma força moral, ética, com uma lucidez, com uma vivacidade, com uma energia. Assim, falei, são pessoas incríveis, são pessoas maravilhosas. O que é que sustenta essas pessoas? Porque eles estavam 26 dias sem comer. Tanto que na hora que eles iam, eles estavam todos em cadeira de roda, né? E na hora que eles foram falar, porque o ato foi grande, foram quase 3 horas. Muitas falas, muitas músicas, muitos cantos, muitas coisas lindas, né, ali acontecendo. E na hora que eles iam falar, eles faziam um esforço, se levantavam da cadeira, ficavam em pé, e começava uma fala, e aquela fala ia crescendo, e aquela voz inicialmente pequena, frágil, ia ganhando corpo, ia ficando forte, e eles iam se agigantando. Aí eu fiquei pensando, o que é, de que eles se alimentam? Porque eles estão alimentados, eles estão nutridos, eles estão há 26 dias sem comer nada. Mas eles estão extremamente saudáveis do ponto de vista humano, ético, sabe? Uma energia, uma lucidez, uma amorosidade, uma coisa assim impressionante. De que eles se nutrem, essas pessoas? Né? Então, no final do ato, né, eles se colocaram lá disponíveis para a gente ir, abraçar, cumprimentar, falar alguma coisa. E eu chorava muito, porque eu estava muito emocionada e eu não conseguia parar de chorar. E na hora que eu ia abraçar as pessoas, eu chorava, né? E eles me consolavam, era eu que estava ali, né? Mas eu estava sendo consolada, e eles me disseram, chora não, companheirinha. Estamos juntos. Chora não, companheirinha. Aí me abraçavam, me beijavam, assim como eles faziam com os outros também. E quando eles souberam que eu era da universidade, mandaram um abraço para os alunos, professores e funcionários da UERJ. Eles sabiam o que estava acontecendo na UERJ. A situação que a gente está passando na UERJ, né? A greve e a falta de pagamento e essas coisas todas, eles sabiam. Camponeses, da moça lá da Via Campesina, leva um abraço nosso para a universidade. A gente sabe a importância da universidade. Né? E eu pensei nessas pessoas tão generosas, o dia que elas foram lá protocolar, lá no STF, né, a greve e solicitar audiência, elas foram empurradas pelos seguranças ou polícia ali do STF, que achavam que eles não podiam estar ali, porque eles queriam ler o manifesto que eles tinham lido, explicando para a população que estava se iniciando a greve de fome, e os motivos e porquê. E a polícia, ou não sei se segurança, ou os dois, polícia judiciária, segurança particular, não sei, que estavam protegendo, né, para que o povo não entrasse. De que tinham medo daquelas pessoas? Pessoas extremamente pacíficas, pessoas extremamente generosas, que estavam ali se dispondo a um ato extremo, a morrer, quem sabe, dependendo de quanto tempo essa greve fosse, né, perdurasse. E elas foram empurradas e caíram ali na escada. Né? Pessoas incríveis, assim, e essas pessoas ainda têm, sabe,
a beleza de me consolar. Eu estava chorando e eles diziam, não chora não, companheirinha. Olha só. Então, o que sustenta essas pessoas? A rede viva dos movimentos sociais, da solidariedade. É disso que eles se nutrem, porque é isso que dava sustentação, carinho, cuidado. Né? Eles estavam nutridos dessa amorosidade, dessa sustentação, né? Dessa generosidade, dessa solidariedade, desse compartilhar das mesmas. Era isso, essa rede. E aí, o que isso tem a ver com a questão que me foi pedida para falar, né? Da questão do depoimento de criança, dessa nova lei que foi criada, que foi aprovada e que cria um sistema de garantia específico à criança vítima, né? É porque essa lei, ela foi criada sem que houvesse nenhum debate público. A gente foi, Conselho de Psicologia, Conselho de Serviço Social, Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo, defensores públicos, pessoal das diversas políticas públicas. Nós fomos lá no Congresso falar com os deputados que estavam se encarregados de encaminhar a lei, pedir para que eles não aprovassem a lei sem um debate. Nós tínhamos coisas a dizer e eles não permitiram. Nem a deputada que encaminhou inicialmente o projeto e nem a outra deputada que fez o substitutivo. Não, nós não vamos permitir debate. Então, foi uma lei que não teve debate público, né? Então, principalmente, o projeto original, ele foi gestado por um grupo que praticamente era um grupo de juristas. Nem sequer o CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança, foi convidado. Tinha lá a Childhood, que é uma ONG, né, da Rainha Silva, e a Unicef. Nada contra que a Childhood e a Unicef participem dos grupos de debate lá que originou o projeto original, mas eles não são a sociedade, eles são parte, mas eles não representam. Muito mais representativo é o Conselho Nacional da Criança, o CONANDA, e os diversos gestores das políticas públicas, porque essa é a rede. A rede. E essa rede construiu um sistema de garantia de direitos, tem uma resolução do CONANDA que cria um sistema de garantia de direitos complexo, que envolve toda a rede, que é um sistema de garantia de promoção de direitos, de defesa de direitos, de monitoramento dos direitos. E eles fizeram um projeto de lei específico de um sistema de garantia da criança vítima, sem sequer mencionar o sistema de garantia. E aprovaram isso. Como é que esse sistema da criança vítima se articula com o sistema de garantia de direitos? Eles ignoraram totalmente, né? Quase 30 anos da Constituição Federal de 88, que a gente vem, os movimentos sociais, a sociedade, todo mundo, com muita dificuldade, criando essa rede. Através das conferências, através dos conselhos, através do PPI, esqueci, mas enfim, conselhos estadual, federal, então, os conselhos, os fóruns e as conferências, e fora as audiências, todas as questões, a gente sabe que a coisa tinha muitos problemas, a gente tinha avanços, né, tinha retrocesso, mas a gente tinha um norte, né? A garantia de direitos, uma sociedade democrática, a construção das políticas públicas integradas,
né? A criança como prioridade absoluta, a criança como proteção integral, né? E o CONANDA fez várias resoluções, mas pelo menos duas da maior importância, que é essa do Sistema de Garantia de Direitos e essa da escuta. Tem uma resolução do CONANDA sobre como é que deve ser a escuta na rede de proteção, que esse projeto ignorou solenemente, porque era como se eles estivessem, sabe, partindo do zero, ignorando todo o esforço dessa massa. E são pessoas que se dizem que estão protegendo o direito da criança. Eu até acredito que sim. Mas eles não são os donos da verdade. Você tem parceiros, você tem pessoas que estão em diferentes pontos dessa rede. Você tem profissionais que têm uma formação específica, que são regidos por um código de ética, que tem que entrar no debate. Então, acho assim, né? Felizmente, de alguma forma, o substitutivo que foi aprovado é melhor do que o projeto original. Sabe? Quantos minutos? Tá. 3 minutos para... Então, felizmente, o projeto que finalmente foi aprovado, o substitutivo, é melhor do que o projeto original. Mas, mesmo assim, foi aprovado sem debate. Tem várias questões, e não só isso. Muitas coisas realmente muito ruins do projeto original foram tiradas, mas esse projeto substitutivo, esse sistema de garantia de direito específico, ele basicamente se resume a duas coisas, que é produção de prova, né, o depoimento, e a escuta especializada na rede. Mas eles praticamente não definem o que é essa escuta especializada na rede. Quase tudo se refere ao depoimento. Mas não diz que tem que ter um protocolo para a escuta, não diz que a escuta tem que ser dessa forma ou daquela forma, não obriga o psicólogo, nem assistente social, nenhum profissional a tomar depoimento, nem nada. Então, tudo isso é para ser discutido e ser normatizado. Mas a coisa é complicada, né? Dia 28 foi que dia? Sexta-feira? Acho que foi, e aí eu termino. Teve uma reunião no CNJ, que foi possibilitada por uma solicitação do pessoal de São Paulo. Não, do CRES, da ASP. Por quê? Porque lá em São Paulo, os juízes fizeram lá uma coisa qualquer, uma determinação lá, de eles não querem nem se ater ao texto da lei. Eles querem obrigar psicólogos e assistentes sociais a tomarem depoimento. A lei não diz que tem que ser, mas eles querem obrigar. Então, o pessoal de São Paulo, junto com o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho de Serviço Social, foram, né, teve uma audiência no CNJ, foram ouvidos e tudo. Mas os juízes de São Paulo, pelo menos parte deles, os que estão à frente disso aí, disseram que não há acordo. Os psicólogos e assistentes sociais são obrigados, eles têm que tomar o depoimento. A lei não diz isso. Então, apesar de todo, quer dizer, então, veja como são as coisas. Teve toda uma lei que não foi debatida, mas, bem ou mal, essa lei não contemplou tudo que eles queriam, e agora eles querem dar a interpretação e a implementação do jeito deles, como se a lei não tivesse disposto determinadas coisas. Não, a lei não diz que tem que ser psicólogo, assistente social, ou que tem que ter protocolo. Não, mas já tinham. A lei não fala que tem que ter o protocolo brasileiro para depoimento. O que é o protocolo brasileiro? Quem é que vai fazer o protocolo brasileiro? Fala em protocolos. Isso é para ser discutido. Isso por depoimento. Para a escuta, não fala.
Então, essa escuta é na rede. Então, é essa rede que eu vi, presenciei lá em Brasília, junto aos companheiros da greve, que a gente tem que formar. Essa rede onde a criança, ou qualquer um de nós, a mãe, ou a pessoa que precisa, vai na escola, no serviço de saúde, né? Essa sustentação. Não é pegar uma criança, pinçar e agora pôr ela para fazer um depoimento que vai incriminar e o pai dela vai para a cadeia e pronto. E a rede? Então, desculpem eu ter chegado tão tarde, mas enfim, vou resumir a minha fala a esse ponto. Muito obrigada. Obrigado, Esther. Obrigado, Adriana. Alicia. E aí fiquei pensando, né, fazendo um pouco a análise aqui da minha implicação nesse lugar, né, do mediador, a partir da fala da Adriana, né, que é um lugar, né, que precisa dar conta de trazer algumas informações, mas sem fechar, né, deixar aberto ao diálogo, deixar aberto às composições. Aí eu quero pegar mesmo a discussão. Queria pegar um pouco de trás para frente, né? Eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Eu não sei qual é o nosso tempo aí, Maria, não espero, mas aí eu já quero falar assim, que a Adriana traz para a gente, né? O poder judiciário não tem como resolver todos os problemas, né? E não tem mesmo, né? E a gente acaba construindo, né? Delegando ao judiciário os nossos conflitos que deveriam ser tão produtivos. Conflito é transformação, né? Conflito não é problema, não deveria ser problema. O conflito passa a potência, é através dele que a gente pode movimentar a vida. E a mediação, como você apresenta para a gente, ela passa um pouco por aí, né? E você também traz uma reflexão da judicialização do cotidiano, das relações, que está tão em voga, né? Nos dias de hoje, como que a sociedade, né? Não está dando conta individualmente ou de forma coletiva das suas questões, está delegando a um terceiro para poder dizer o que fazer. Isso é problemático e é para a gente pensar sobre isso, né? Para onde que esse trem está indo. E aí eu quero aproveitar, a partir também da sua fala, Adriana, trazer para o público que o CRPRJ, né? Na verdade, o Conselho Federal de Psicologia, editou uma resolução que fala de mediação. Porque o nosso sistema hoje, que é a Comissão de Orientação e Ética, né, ela vai trabalhar muito, que é assim que a lei construiu o sistema conselho, né, trabalha muito na lógica ainda, a lógica adversarial, a lógica do processual, a lógica investigativa, né, em busca talvez de uma suposta verdade ali de quem cometeu um erro ético, né, uma condição ética que não está foi favorável, foi adequada, segundo os princípios do Código de Ética. E a mediação, ela traz a possibilidade dessa composição, né? De pensar a prática do psicólogo e dialogar sobre essa prática em um outro espaço, de uma outra maneira. Então, o CRPRJ já editou uma resolução que está fazendo, a gente está começando a trabalhar, a gente tem uma comissão de mediação. Eu sei que nem tudo é mediação, não dá para mediar tudo, né? Nem tudo é mediável. Pode fazer a mediação mesmo, vamos resolver tudo a partir daí, mas é um caminho, né? É a aposta para outro caminho. A Alicia, por sua vez, traz para a gente muitas inquietações, eu fiquei muito inquietado, né? Muito provocado com a sua fala, o tempo todo, né? Nesse lugar do psicólogo que é produtor de verdades, né? Que vai a partir da sua escuta, né, poder ditar, do escuta do especialista, poder ditar regras e dar uma verdade para que o outro decida, aí do juízo, né, do juiz. E muito em nome do cuidado a gente produz, a gente sabe que em nome do cuidado a gente produz diversas violências, né? E aí, nesse caso, eu acho muito importante a gente pensar sempre, fazendo assim, bem resumido, tá? Então, assim, se for falar bem resumido para a gente poder, né? Assim, fazer análise da demanda, né? O que está endereçado ao psicólogo? Que lugar é esse, né? O psicólogo está a partir de que ética, né? A partir de que ele está olhando o trabalho dele, a partir de que ética ele quer conduzir essa escuta, né? A partir de que ética ele está atento, vou ter que usar aqui, está atento a essas produções, esses novos modos de produções de verdade, de subjetividade do cotidiano,
né? Que vai passando aí, como se a vida tivesse sido oferecida numa prateleira, que você trouxe um pouco essa ideia, eu fiquei imaginando quando você falou, como se os modos de vida tivessem na prateleira, a gente pudesse lá buscar. Agora faz assim, agora faz assado, como se fossem receitas, né? E essa lei, né, a alienação parental, não a lei, né? Você falou também da lei da depoimento de semelhantes, mas a lei da alienação parental, não como uma produção uma doença que está localizada nos genitores, né? Uma síndrome que foi criada inventada ou suposta lá no Harry, né? Mas que traz um sofrimento para o sujeito. Então, o sofrimento a gente sempre teve, como a gente sempre teve sofrimentos de tensões que acontecem em várias relações sociais, na escola, por exemplo, né? E hoje a gente está muito, dá um nome para isso, que é o bullying, né? Então, assim, a gente vai inventando, né? Pensando em a partir de Foucault, como você também trouxe Foucault, a gente vai inventando coisas, né? Para poder normatizar, para poder enquadrar, para poder botar numa caixinha, né? E aí também fiquei pensando no fake, né? A gente pode, nesse sentido, as coisas que poderiam não ser ou não ser verdade, mas nesse sentido do fake, né? Quantos fakes a gente ainda vai se produzir? Não que a ciência produza, que a verdade só é produzida pela ciência, mas que a gente possa produzir verdades para a vida, para melhores qualidades de vida, espaços de prazer, né? De acordos, como deixa um monte de papel aqui, gente. Acordos que a Esther falou, né? Desses acordos em rede, né? Desse espaço de acolhimento, de cuidado com o outro. E naquele momento, quando você falou, eu me senti toda a emoção, né? De estar ali, sentindo aquele afago, aquele aperto, um abraço daquelas pessoas que estavam completamente desnutridas fisicamente, mas tinha uma nutrição, eu estava nutrida de um desejo, né? Porque tinha algo, eu queria chegar a um lugar, sabia onde queria chegar, sabia por que estão lutando. E a rede, como você fala, né? A rede nos sustenta, faz essa sustentabilidade, essa sustentação desses nossos desejos, dessas nossas buscas, dessas nossas conquistas. E aí, então, vamos abrir, né? Essas poucas palavras que eu ia falar, vamos abrir para as perguntas, para o debate. A gente pode fazer uma roda de 5, né? E depois vocês respondem, pode ser assim? Vou te dar. Eu sou Jane Calhau e quero parabenizar o CRT pela realização da 12ª mostra, parabenizar os palestrantes de hoje. E eu vou fazer um breve comentário e vou fazer uma pergunta direta a Esther. Um breve comentário Adriana, eu achei fascinante, muito clara a sua explanação. Só me inquieta o seguinte, né? Por que nesse momento onde a gente vem sendo atropelado por uma série de medidas de cima para baixo, acachapantes, também está sendo dado todo um realce a uma mediação? Em que âmbitos isso está sendo, a mim parece que está sendo dada essa abertura em certos âmbitos e em outros não. Né? Com relação a Analícia, eu achei também muito clara a sua explanação. Eu só discordo de uma coisa. Eu acho violência, sim, quando você disse que às vezes o psicólogo não é violento, né? Enfim, eu acho violência, sim, porque nós temos um lugar, entendeu? Então, quando você é convocado a fazer uma fala, não é a sua opinião, ali tem um selo, entendeu? Um lugar privilegiado de fala. Então, é violência, sim, quando você faz uma fala, onde você não faz uma análise do seu lugar, de onde você fala, o que você está fazendo com aquilo. Agora, Esther, a pergunta que não quer calar, você está convocando a gente para uma greve de fome? Eu começo já. A partir do vou almoçar hoje. E
Queria que você, então, essa analogia, essa fala, essa sua maneira admirável de falar, de soltar prosa e dar para lá, porque eu adoro, entendeu? Mas eu peço que você diga que nós estamos sendo convocados aqui. Começa a greve hoje. Olá, eu me chamo Gabriela, sou recém-formada pela UF, pelo curso de Psicologia no Rio das Ostras. Gostaria de agradecer pelas falas, em especial agradecer à professora Esther por suas reflexões que tanto têm contribuído na minha formação. Como eu gostaria de, em especial para a Analícia e a Adriana, em relação ao depoimento, foi chamado de depoimento sem dano, agora vocês estão transformando aí o termo para a gente, sei lá porquê, mas para escuta especial, né? Tenho visto muito o argumento de que essa criança ela vai precisar ser ouvida de qualquer forma, né? Por que não ser ouvida por um profissional que tem um dedo, que tem um tato para isso, né? É um argumento que eu tenho visto, participando inclusive de outros eventos, escutando da própria mesa, né? E a minha pergunta como fica, né, nosso posicionamento ético em relação a isso? E também em relação à fala da Adriana, quando você coloca sobre a questão da judicialização, né? A questão dos casos bobos que chegam à justiça. Mas por que não também pensar sobre a judicialização quando ela é necessária para que direitos sejam garantidos? É o que a gente vê muito por conta de uma rede fragmentada, o processo chega na justiça, falo isso porque fui estagiária, né, no Tribunal de Justiça, chega para fazer com que aquele direito seja garantido a uma criança ou a um adolescente. Então, são essas as minhas inquietações a partir das falas. Obrigada. Quem vai começar? Obrigada pelas perguntas, né? Eu vou começar ali, fazer algum comentário, né? Tentando contribuir, né, com a Jane. Então, Jane, eu penso que qualquer forma de relação que a gente estabelece no mundo, né, ela produz afetações, não é? Ela produz movimento. E nessa relação, naquele momento ao qual me referia, né, da psicóloga, fazendo ali o depoimento especial da criança, eu não afirmei categoricamente aquilo ali como uma violência, porque eu entendo que a violência ela é um construto histórico, cultural, né, que somos nós que dizemos o que é violência ou não. Então, do meu ponto de vista, eu penso que se o argumento né, de não fazer a revitimização, não fazer a revitimização da criança, né, é um dos argumentos do depoimento. Um dos argumentos, né, pró-depoimento sem dano é a não revitimização da criança. Essa criança ela estaria passando, né, ao longo do processo, pode ser até mais de um, pode ter um processo na vara de família, pode ter um processo criminal, onde essa criança estaria, então, falando várias vezes, revivendo, né, aquele suposto abuso. Então, que ali, como psicólogo, no depoimento especial, seria, então, uma escuta livre, protegida, quando efetivamente, na prática, a gente nota que não é isso que acontece. Né? A criança, quando a lei diz que ela pode não querer falar, que ela pode ficar silenciada, não é isso o que está sendo visto na prática. A criança é pressionada, assim, de forma assintôtica
enfatosa, ao ponto de você ver uma criança ali super ansiosa, não para de se movimentar e dizer que não quer estar ali, eu não esqueci, eu não sei, eu quero saber. E sendo inquirida, né? Então, aqui, se a ideia ali é proteger, então eu devo ficar com a concepção equivocada do que seria a proteção de criança. Esse é um aspecto. O outro, com relação, né, a colega me perguntou, é o argumento de que a criança será ouvida. Olha, se a criança vai ser ouvida de qualquer forma, por que ela não pode ser ouvida por um psicólogo? Por que os psicólogos estão reclamando tanto disso, caramba? Né? Se o psicólogo tem um jeitinho para falar, então que fale. Por que esse bando de psicólogos não vão se arrepender, enchendo o saco? Eu acho que não é bem assim, né? Os psicólogos não estão se recusando a ouvir a criança. Muito pelo contrário. Chama a atenção, né, o fato de que, se a ideia é não revitimizar a criança, isso não está sendo feito. Porque, na verdade, a criança não está deixando-se. Ela é ouvida no conselho tutelar, na delegacia, no fórum, pela equipe de psicólogos, depois ela vai ser ouvida na vara criminal, mas antes da entrevista de depoimento especial na vara criminal, ela é passada por uma outra entrevista. Então, a criança é ouvida pelo menos umas 5, 6 vezes. E cadê o argumento, então, da revitimização? Nós não estamos defendendo que a criança não seja ouvida, mas que escuta é essa que o depoimento especial ele está promovendo? Que escuta é essa que força, que não permite a criança silenciar? Que escuta é essa? Que efeitos vão ser produzidos sobre essa escuta na vida daquela família? Que eu entendo que pode sim estar vivenciando relações violentas, relações de abuso. Então, o cuidado é mais do que o cuidado com a criança, o cuidado com a família, que vive muitas vezes situações de vida precarizadas. Né? E no caso das famílias de classe média, o que a gente identifica? Disputas intensas de bens. E a criança fica como mais um joguete no meio de toda aquela disputa, manipulada por ambas as partes. Então, eu entendo que a psicologia podia estar fazendo um outro trabalho, que não servindo dessa forma ao judiciário, como mais um dos agentes de controle social que põe o seu dispor ao saber das demandas jurídicas. Acho que a psicologia tem sim muito a contribuir, mas desde que ela faça análise dessa implicação, a que senhor ela está servindo, com que objetivos e quais são os efeitos. Porque, sob a forma de dizer, sob o argumento de se proteger, a própria psicologia tem contribuído com muitas formas de violência, sim. Desculpa, Muito bom. Jane, olha, não estou convocando ninguém a fazer greve de fome. Não é isso, né? Eu acho que aquela greve ali, um contexto importante, né? Mas eu acho que a gente está convocado a algumas coisas, sim, né? Não sei, isso é coletivo, mas sabe, fortalecer esse coletivo, né? Pensar o Brasil, lutar contra esse fascismo que está se impondo, até mesmo nessas formas aí, não são simples, porque várias coisas que a gente acha que é violência estão sendo feitas em nome da proteção. Então, ninguém vai dizer, a não ser um determinado candidato, mas ninguém vai dizer que é contra direitos humanos, né? Ou a democracia, a não ser um determinado candidato. Mas o Bush, lembra? Fez a guerra no Iraque em nome de defesa da democracia. Então, eu acho que a gente está sendo convocado a pensar esse momento e aí articular, porque claro que tem coisas no específico, mas certas coisas não dá para pensar, principalmente nesse momento assim, crucial, esse específico, desarticulado dessa história que nós estamos vivendo, desse desmonte, dessas redes, dessa criação de ódios, sabe? Você não debate mais, você é inimigo. Então, nessa coisa do depoimento sem dano, essa polarização, quando você vai fazer uma problematização, lá vem a pergunta, mas você é a favor de pedófilo? Você não quer proteger a criança? Então, o nosso debate, às vezes, ele é num nível rasteiro, muito ruim, sabe?
Não dá para ficar assim. E a gente pode pedir mais de nós mesmos, do Brasil, dessa sociedade, de tudo. Estão sendo destruídos os indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Não pode. Né? Então, eu acho que estamos convocados a isso e mais. Qualquer outra coisa, né, que a gente venha a pensar. Agora, a questão do, né, Gabriela, do depoimento especial, que é depoimento sem dano, depois depoimento de redução de danos, já passou por várias transformações, né? Eu acho que primeiro é importante a gente dizer, não se trata de negar a ouvir a criança, não se trata de negar escutar a criança, mas a gente tem que se perguntar, ouvir, escutar, é o mesmo que tomar depoimento para a produção de prova? É o mesmo que inquirir? O Conselho Federal de Psicologia, o Conselho de Serviço Social, nas suas inúmeras debates e discussões, já normatizou isso. Escutar é diferente de inquirir. Escutar, sim, na rede. Tem psicólogo em todos os pontos da rede. Tem psicólogos na saúde, na educação, na assistência, no território, na escola, em todos os lugares. Sabe quantos nós somos? Nós somos mais de 300 mil psicólogos. Olha a nossa força. Se a gente, sabe, realmente entender isso. Né? Se a gente realmente se conscientizar e realmente colocar algumas questões em torno das quais a gente quer lutar. Somos muitos, mais de 300 mil. E aí, outra coisa. Por que não psicólogo? Né? Se o psicólogo é aquele que sabe conversar com a criança, que sabe ouvir a criança, por que não colocar o psicólogo para tomar o depoimento? Se o psicólogo é também aquele que sabe conversar com a criança, por que não chamar o psicólogo para operar as amígdalas da criança, o apêndice? Né? Uai, só porque é amigo da criança? Não, há certas coisas que não têm a ver com a formação do psicólogo. Com a psicologia, né, como ciência e profissão, nem com a ética do psicólogo. Não, o psicólogo vai escutar a criança? Vai. Mas a verdade da criança é diferente da verdade que o juiz quer ouvir. O juiz quer saber, você furtou esse copo? Sim ou não? Você fez isso? Verdade real. Porque a partir dali ele vai punir, vai fazer você agir. Agora, quando o psicólogo está escutando a criança, não. Você pode falar o que quiser. Esse copo aqui é roxo, está cheio de pedrinhas mágicas. Porque é a verdade subjetiva. E essa verdade subjetiva tem desejo, tem lapso, sabe? Tem silêncio, tem choro, tem engasgar, sabe? Tem culpa, tem uma série de questões, a verdade. Então, escutar a criança, sim. Né? E outra coisa, o depoimento não é dizer que nunca a criança deverá ser ouvida em juízo, não é isso. Eventualmente, sim, pode até ser que um adolescente queira falar com o juiz. Mas, às vezes, não há necessidade, as provas já estão lá, já está tudo esclarecido, mas o juiz agora quer ouvir a criança. E às vezes criança de 3 anos, algumas sendo conduzidas coercitivamente, sabe? Mas o interessante é que nem mesmo a lei que se aprovou fala isso. Fala que a criança tem direito de ficar em silêncio, fala uma série de coisas. Então, eu acho que, já que a lei está aí, né, ou a gente continue tentando, eventualmente, modificar a lei, ou fazer audiência, continuar a nossa luta em relação a essa lei,
mas também, nesse momento, fazer uma leitura atenta e ver que ela nos dá algumas brechas, que ela está sendo interpretada de uma forma que é, digamos, conveniente para determinados grupos que querem impor ao psicólogo que faça, igual esse juiz de São Paulo, que querem obrigar os psicólogos a fazer depoimento, quando a própria lei não diz que tem que ser psicólogo para fazer, tomar o depoimento. Sequer menciona nome de nenhum profissional. Entendeu? Obrigada. Então, Jane, eu acho que essa é verdade, mas a cultura da mediação, ela também é muito recente. Eu acho que depende muito da gente, sobretudo quem está trabalhando nessa área, de disseminar isso, porque ela não está prevista só juridicamente, judicialmente. Pelo contrário, melhor ainda, assim, eu tive uma experiência na minha formação de atender na Defensoria Pública, onde a gente atende os casos pré-processuais. E tem resultados muito, muito bons e eficazes. Há trabalhos de mediação em comunidades, em escolas, no sentido de facilitação do diálogo, de círculos restaurativos, círculos de conversa. Então, eu acho que isso vem ao encontro disso que foi falado aqui na mesa, sobretudo pela Esther, de fortalecimento da rede, de todas as redes. Né? Eu acho que no mundo, enfim, do jeito como o mundo está se apresentando, se a gente não desenvolver uma cultura de rede, de solidariedade, de uma ética de cuidado com o outro, a gente não vai conseguir, enfim, a gente vai se exterminar, não é isso que a gente quer, né? Enfim, eu acho que nós, psicólogos, como bem disse a Esther, estamos inseridos em muitos ambientes, escola, e acho até que isso transcende, é o modo de estar no mundo. Acho que não é só uma coisa do psicólogo, não, mas acho que como a gente tem uma escuta mais subjetiva, que problematiza mais, eu acho que talvez na visão do direito seja uma visão mais pragmática, eu acho que a gente tem muito a contribuir para que haja o fortalecimento e a construção dessas redes de apoio, de pertinência. Vocês falaram em duas situações que me fez lembrar um filme, essa coisa da gente achar que está fazendo bem e, na verdade, a gente não está fazendo bem. E como é importante a gente estar o tempo inteiro refletindo sobre o que a gente faz. É um filme, não sei se vocês conhecem, chama Escolarizando o Mundo, que fala muito bem disso, assim, como que você acha, enfim, você pode estar oprimindo e levando aquela história que eu falei muito rapidamente do empoderamento que está ali na lei. Como que você se coloca em relação a isso, né? Se você acha que você quem tem o poder e vai dar o poder ao outro que não tem, poder todos nós temos. O que a gente tem é que criar um ambiente em todos os lugares, é um estar no mundo, não é só na profissão, né? Em qualquer lugar, em qualquer convivência na cidade, onde a gente... de olhar para o outro, de criar um ambiente para que o melhor de cada um possa aparecer, possa aflorar. Eu acho que a gente pode muito contribuir com essa, não sei como eu chamaria, uma ética de solidariedade, uma ética. Acho que todos nós temos que estar muito atentos a isso. Eu acho que é possível mudar, sim. Acho que já está mudando, acho que talvez por isso tantas resistências, porque conviver com a diferença é difícil, dá trabalho, né, integrar a diferença, mas é de uma riqueza extraordinária.
mas as reações é assim, o mundo caminha assim, né? É uma pena que a força do conservadorismo está tão... mas a gente está aqui, eu acho que isso é uma forma de resistir, de pensar, e com relação aos pedidos bobos e à não efetividade da justiça, eu acho que acaba sendo, enfim, dois vieses, dois lados da mesma moeda, assim, no sentido de que realmente há muita coisa, o judiciário não está dando conta, não há efetividade. Eu acho que eles também olham muito para a mediação como uma coisa assim, de desafogar o judiciário, e eu acho que a mediação não tem que estar a serviço de desafogar o judiciário. Em relação a isso, acho que tem que ter um cuidado muito grande com a formação dos mediadores, com a qualidade do serviço de mediação que pode ser prestado, porque a mediação não é uma panaceia que serve para tudo, é um método, é uma possibilidade, é um caminho. A gente não tem uma promessa de resultado, a gente não sugere, a gente, como eu falei aqui, é uma construção onde trabalhamos interesses e necessidades comuns, visa a chegar a um acordo, se possível, que seja bom para todos. E é um pouco uma metáfora do que é, por isso que eu digo que é uma maneira de viver. Assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso a cada instante, a cada negociação, com o filho, com o marido, com o colega de trabalho. A gente está fazendo isso o tempo inteiro. Então, é isso, gente. Pessoal, obrigado, Breno. A gente já está encerrando, mas eu vou só fazer um informe bem rapidinho e vou passar para a Esther, que vai também fazer uma fala muito curtinha, só um informe que ela deixou assim, que ela quer complementar. Eu queria, a partir da fala da Analisa, também fiquei pensando, que eu deixei escapar, como o psicólogo é convocado, né, a produção de verdades, e eu fiquei pensando, né, para a gente não desistir, porque a gente fica aqui, né, assim, trazendo problemática, trazendo crítica, mas eu acho que assim, é importante que a gente não desista, né? Continuemos psicólogos, né? Psicólogos acreditando que é possível outras formas de vida. E aí me veio o livro de Foucault, que é a Verdade das Formas Jurídicas, que vai fazer todo o passo, né, da prova, a construção da prova, para poder fazer uma crítica nessa coisa da produção da justiça, né? Eu acho que vale a pena quem tiver interesse, quem não conhece esse livro. E o livro da Analisa, que é Síndrome da Alienação Parental, tá? Síndrome da Alienação Parental, um novo tema nos juízos de família. Com a fala da Esther, a gente encerra, agradeço a vocês. Tá? Não, eu pedi só para complementar uma coisa de um segundo só, que é o seguinte: essa criação dessa rede, tudo isso não é um voluntarismo. A promoção dos direitos, a efetivação dos direitos, exige políticas públicas, pelo menos. Políticas públicas dependem de orçamento, depende de profissionais, depende de equipamento, depende de investimento. E o que nós estamos vendo no Brasil é justamente a destruição disso tudo. A destruição das políticas públicas, de assistência. Então, foi o que foi aprovado no Congresso, né, do teto, que vai ficar 20 anos sem investir em nada, e ao contrário, estão cortando dinheiro do SUS, dinheiro de tudo. O que a gente está vendo é uma precarização absurda. Volta da mortalidade infantil, volta da mortalidade materna, volta de doenças que já tinham desaparecido. Ao contrário, a gente está sendo lançado num abismo, assim. Então, o que fazer? Pois é. Vamos à luta. Vamos à luta. Obrigado. Fotógrafo, que tem uma coisa.